Graças e paz, irmãos, bom dia. Nesse momento estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu convido os irmãos, então, para que curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor, te rendemos graças, ó Pai, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, porque Tu és majestoso. Nesse momento, ó Pai, venho te pedir que o Senhor possa estar nos guiando nessa manhã, abrindo os nossos corações para que estejamos sensíveis à Tua palavra, àquilo que Teu servo tem a nos trazer. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos refletir a partir da administração, a partir dos louvores. Que estejamos abertos, ó Pai, para realmente ouvir e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Que a cada dia, Senhor, tenhamos também a humildade de perdoar os nossos irmãos e a misericórdia, Senhor, de reconhecer que eles também são tão falhos quanto nós. Senhor, eu te peço pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa continuar a lhe dar forças, a lhe dar coragem para prosseguir, a renovar, Senhor, a cada manhã suas energias. Guia, ó Pai, a nossa nação nesse momento difícil, que essa quarentena, ó Pai, sirva para que venhamos a nos fortalecer enquanto igreja, nos fortalecer enquanto servos Teus. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 20 ao 27. Provérbios, capítulo 4, do verso 20 ao 27, que diz assim: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Que o Senhor possa estar aplicando em nossas vidas Sua palavra, que a cada dia venhamos buscar glorificá-lo e que não nos venhamos a deixar levar por filosofias vãs, por pensamentos que nos distanciem do Senhor e do propósito que Ele colocou para as nossas vidas. Nesse momento, o grupo de louvor estará entoando alguns cantos com a igreja e, em seguida, o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina esta manhã. Que o Senhor nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, convidamos você a abrir seus salmos e hinos, número 125, a vitória final. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça, lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então esplendor do grande Rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça, lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia da vitória do meu Rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça, lá estarei. De mim mesmo
Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Santo a ti damos louvores e te adoramos, porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar, Senhor. Porque és santo, a ti damos louvores e te adoramos, porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. E ao Senhor damos aleluia, e ao Senhor damos aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. E ao Senhor damos aleluia, e ao Senhor damos aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Senhor, porque és santo, a ti damos louvores e te adoramos, porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar, Senhor. Porque és santo, a ti damos louvores e te adoramos, porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. E ao Senhor damos aleluia, e ao Senhor damos aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Não há outro além de ti, aleluia, aleluia. Não há outro além de ti, aleluia, aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Glória a Deus. Os olhos do Senhor revelam que nada podemos esconder, né, da sua presença. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que
e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz, Senhor. Cantemos do início. Teus olhos revelam que eu, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz, Senhor. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor, Ele é Rei acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor da criação. Tudo que foi feito pelas obras de suas mãos. Amém? Louvemos ao Senhor. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus, acima de ti podemos ver, tu és santo, santo.
Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, no teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. Querido Deus, me mostra o Teu querer, pois Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. 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 Graça e paz, irmãos, bom dia, é bom estarmos juntos mais uma vez. Nós gostaríamos de lembrar os irmãos que às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Temos sentido falta de muitos irmãos. Os cultos têm sido bastante proveitosos, então apareça para a gente orar, para a gente interceder e também para a gente se ver, para a gente ter um momento de comunhão e de confraternização. Nós continuamos a pedir que os irmãos lembrem-se nas suas orações daqueles que estão enfermos, dos nossos irmãos idosos. Lembremos de orar pelo pastor Paulo Bispo, pastor da igreja de Cavaleiro. Ele está enfrentando uma luta e que ele esteja sempre nas nossas orações e sua família também. Que Deus possa abençoá-lo, restaurá-lo e ajudá-lo nesse momento, assim como aqueles que são seus. Também peço que os irmãos estejam orando pelo nosso CDI, que Deus possa nos abençoar para que a gente continue servindo e sendo sal e luz nesse momento também de isolamento. Quero também lembrá-los dos nossos compromissos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas responsabilidades continuam e nós precisamos, nos lembrar disso também. Queridos, hoje nós vamos continuar no tema, rotina, reflexões sobre a rotina. A gente saiu do macro, está caminhando para o micro, E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre
as questões que envolvem um tempo, ainda dentro da perspectiva pessoal, e a partir de domingo que vem a gente vai entrar na perspectiva familiar, tá certo? Então, curva sua cabeça, vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua fidelidade, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que a Tua misericórdia seja sobre nós, que Tu continues a visitar cada um dos Teus filhos e ajudá-los nas suas necessidades, que Tu possas trazer às nossas despensas o pão de cada dia, que Tu nos ajude, Senhor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo do mal, da violência desse mundo e dos planos astutos de Satanás. Também te pedimos sabedoria e discernimento para administrar nossa vida dentro dessa realidade do isolamento. Que Tu nos ajude a não esquecermos das nossas prioridades e da nossa vida contigo. Também nos ajuda a termos harmonia no nosso lar e a vivermos, Senhor, as responsabilidades do lar. Que a Tua graça, a Tua bondade e a Tua fidelidade seja sobre nós. Que Tu continue, Senhor, a visitar cada um dos Teus filhos também, ajudando na sua saúde. Que Tu possas abençoar a nossa irmã Nilva, o irmão Jonas, a irmã Luísa, a irmã Marieta, a irmã Graça, a irmã Marlúcia, as irmãs Lindalva. Que Tu, Senhor, visites o irmão Maranhão, a irmã Ivanise. Que Tu estejas renovando o Teu cuidado, Senhor, sobre todos os nossos idosos e também os nossos irmãos que estão enfermos. Te pedimos que Tu também vá ao encontro do Teu filho Paulo, que Tu possas ajudá-lo na sua dificuldade de saúde, que Tu possas encaminhá-lo segundo a Tua vontade e que Tu possas também ajudar a sua família. É um momento difícil, que a sua igreja, Senhor, seja presente, família para o Teu filho, para a família do Teu filho, e que o Teu nome em tudo seja glorificado. Que a Tua palavra, Senhor, faça mais uma vez diferença nas nossas vidas e nos nossos corações, e que Tu sejas glorificado no meio de nós. Assim te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu queria refletir um pouquinho sobre o tempo, baseado ali na carta aos Efésios. Então abre a tua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita num período, que ele estava preso, na sua primeira prisão. Ele estava ali preso, ele era inocente diante das acusações, mas foi preso por conta da sua vida e do conteúdo da sua pregação. E Paulo, ele tem propriedade para demonstrar à igreja nesse sentido do tempo, porque ele, em muitas cartas, deixa claro que era um homem que conseguia discernir as prioridades e viver sem perder tempo, aproveitando o tempo, diligentemente cumprindo a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Quando ele é preso, ele faz as suas reflexões sobre o tempo. Afinal de contas, esses momentos
limite da vida da gente, esses momentos que são de fato importantes, eles têm essa propriedade de nos fazer refletir, avaliar, discernir de fato as prioridades. Às vezes a gente olha uma coisa ou outra, a gente lembra do passado, a gente consegue pegar mesmo, né, o sentido de determinadas coisas, e isso eu vou explicar para os irmãos melhor. Para a gente começar, antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos recapitular algumas coisas que a gente já viu e vamos encaixar outras nela. A primeira consideração, lembrando, né, antes de entrar no texto, é uma reflexão sobre o tempo e as Escrituras. Segundo as Escrituras, o tempo ele surge como criação de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, o tempo então ele é formado. Deus ele está à parte do tempo. O tempo existe após a criação e o ser humano é inserido dentro dessa realidade. Antes da queda, o tempo tinha uma perspectiva. Depois da queda, o tempo ele vai ter outra perspectiva. Primeiro, quando a gente fala de tempo, a gente deve se lembrar que Deus é o criador do tempo e de tudo que é consequência disso. Também a gente deve lembrar que Deus, quando cria o tempo, ele cria como dádiva. O ser humano e as coisas criadas passam a existir pela bondade e misericórdia de Deus. O tempo é uma dádiva para nós, não apenas para nós vivermos, mas para nós conhecermos Deus, para nós termos relacionamento com Ele e para nós vivermos com Ele segundo a sua própria perspectiva, segundo os seus próprios mandamentos, para a glória do seu nome. Então, antes da queda, Adão vivia inserido no tempo, cultivando, né, as suas responsabilidades diante de Deus e fazendo isso de forma, né, diligente, de forma precisa, dentro daquilo que foi proposto por Deus. Então, vem o pecado, e com o pecado a queda. E o pecado ele distorce então também a nossa relação com o tempo. O pecado ele vai distorcer muitas coisas que nós já sabemos porque temos estudado sobre isso, dentre elas também a nossa relação com o tempo. A nossa relação com o tempo ela fica distorcida. O ser humano ele não tem mais o discernimento do tempo. Ele não consegue precisar o que é prioridade. E muitas vezes ele coloca o seu coração e devota a sua vida a coisas que o fazem perder tempo ao invés de ganhá-lo. O pecado ele meio que tira o ser humano do seu eixo natural e faz com que ele ande segundo a sua própria perspectiva, sem ter o discernimento da sua própria limitação, da brevidade da vida e ao mesmo tempo do juízo eterno. Vale também a gente lembrar, o tempo ele nos é dado por Deus como um crédito diário. Todos os dias você recebe 24 horas na sua conta. Todos os dias você recebe 24 horas na sua conta. Você não pode levar o saldo para amanhã. As 24 horas, elas se acabam no dia de hoje. No outro dia você recebe mais 24 horas. É um crédito que Deus nos dá. Entretanto, se é um crédito, a gente tem que pensar na questão do investimento. Então, quando Deus nos dá esse crédito, como nós investimos aquilo que ganhamos de Deus? Como nós investimos o nosso tempo? Como a gente multiplica? Como a gente produz durante essas 24 horas que Deus nos tem dado? Às vezes a gente só
se lembra da importância da vida quando a gente recebe uma notícia ruim de uma doença, ou a gente descobre que está com uma doença terminal, ou a gente então sofre um acidente e se torna incapaz de fazer coisas que a gente fazia antes. A gente tem esse problema de só avaliar a importância do tempo quando a gente perde. Mas o tempo é um crédito dado por Deus. A perspectiva do tempo que você tem é diferente, por exemplo, de alguém que está com câncer e o médico diz assim, você tem 6 meses de vida. A pessoa queria ter mais 24 horas, a pessoa queria ter mais tempo. A pessoa olha para trás e começa a enxergar como perder o tempo com determinadas coisas. O tempo ele é um crédito dado por Deus. Quando a gente acorda, as misericórdias do Senhor se renovam mais uma vez. Elas são a causa de não sermos consumidos. E nós temos um crédito. Durante o dia a gente pode usá-lo e a Bíblia nos convida para a gente usar de forma diligente, fazendo o que a gente tem que fazer segundo o propósito de Deus para que o seu nome ele seja glorificado. E aí a gente vai entender na Bíblia que ganha tempo quem faz a vontade de Deus e perde tempo quem não faz a vontade de Deus. Mas Deus diariamente acredita na nossa conta 24 horas. O que é que você tem feito com isso que você tem recebido de Deus? Outra coisa que a gente pode refletir sobre o tempo é que ele é um agente de nivelamento. E isso está diretamente ligado com a consequência do pecado. Porque Paulo mesmo ele vai dizer que o pecado ele é algo inerente à natureza humana. Então nem judeu, nem gentil estão alheios a essa realidade. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que as consequências do pecado atingem a todos. Sejam ricos e pobres, sejam sábios aos seus próprios olhos ou os tolos. Isso também tem relação com o tempo. Porque o tempo é o mesmo para o rico e para o pobre. Para aquele que tem condição e aquele que não tem condição. Para aquele que tem muito estudo e aquele que não tem muito estudo. Para aquele que é alto, para aquele que é baixo. O tempo é o mesmo para todo mundo, de todas as raças, de todos os povos. Então, quando se fala que o tempo é um agente de nivelamento, é porque uma consequência do pecado é a morte física, né? Então, nós somos limitados na nossa vida. Todos têm 24 horas para viver. E, ao mesmo tempo, todos sabem que um dia o tempo acaba. Um dia o tempo acaba. A morte chega. A gente não sabe o dia nem a hora. A gente às vezes acha que vai viver muitos anos e é surpreendido. Os idosos, talvez, eles olhem para os mais novos e digam: você tem muito tempo pela frente. Entretanto, ninguém pode fazer essa afirmação. Porque se tem algo democrático na face da Terra, é a morte. Ela chega para todos e com isso o tempo é um agente de nivelamento. Ele iguala, as pessoas. Veja o caso agora da pandemia. Quantos ricos que têm muito dinheiro para ter acesso às melhores ferramentas da medicina não tiveram a vida abreviada por conta do Covid. Gente saudável que praticava esporte, tinha uma vida, foi acometido e morreu. Então o tempo é um agente de nivelamento. O tempo revela a nossa brevidade, a nossa incapaz
incapacidade de ir além daquilo que foi estipulado por Deus. Também a gente pode pensar no tempo como lembrete escatológico. Porque nós somos lembrados constantemente na Bíblia que nós andamos, vivemos o que a teologia então vai chamar de do já e do ainda não. Nós caminhamos para frente esperando o grande dia do retorno de Jesus. E devemos viver da melhor maneira possível para que o seu nome seja glorificado, até que ele nos chame, o nosso tempo aqui acabe, ou até que chegue o tempo da sua vinda e ele nos busque. Então o tempo nos lembra sempre que há de chegar o fim, há de chegar o grande dia, há de chegar o dia em que nós prestaremos conta do que fizemos também com o nosso tempo. Porque é com o nosso tempo, com crédito de tempo que Deus nos dá, que Ele nos chama para viver para a glória do seu nome. Então, o tempo é um lembrete escatológico. Ele vem e vai peneirar. Ele vai julgar a todos por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Também vale lembrar que tempo é vida, né? Tempo é vida. Enquanto há vida, há esperança, né? Não tem uma frase assim? Tempo é vida. É vida que Deus nos dá. É vida que Deus nos permite viver. E na vida a gente pode fazer tanta coisa, irmãos. A gente pode construir uma família, a gente pode construir o nome de Deus nessa terra, a gente pode fazer tanta coisa maravilhosa permitida por Deus. Então, tempo é vida. Quando a gente pensa no tempo, também vale a gente lembrar que o tempo é meio que um diagnóstico de como anda o nosso coração. No que a gente investe o nosso tempo, no que a gente gasta o nosso tempo. Isso revela a nossa teologia, o nosso entendimento de Deus. Porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Onde você gasta, investe, perde tempo, vai revelar o conteúdo e o valor que você dá às coisas, né? O conteúdo do seu coração, o valor que você dá a determinadas coisas. O tempo, irmãos, de fato é algo precioso dado por Deus para nós. A gente devia administrá-lo melhor, porque todos os dias Deus nos tem dado. Às vezes a gente está tão vidrado em conseguir coisas, em construir um nome, em comprar coisas, em mostrar para os outros o nosso sucesso, que a gente se esquece que viver já é uma dádiva. Viver já é uma dádiva. Quando você está com sua esposa e você investe tempo na sua relação, isso é uma dádiva de Deus. Quando você está com seus filhos, investe tempo no seu relacionamento com eles, os vê crescer, participa do seu crescimento, isso é uma dádiva de Deus. Quando você olha para trás e percebe que o tempo passou e que Deus foi bondoso e generoso, isso é dádiva de Deus. Sexta-feira passada foi, então, o dia dos namorados. Lá em casa a gente se organizou para fazer algo diferente, algo especial. E foi um dia de alegria para estar com o outro, de gratidão com Deus, mas também um dia de nostalgia. Porque o nosso namoro, ele se tornou de maior. A gente fez 18 anos de relacionamento, eu e Gabi. E a gente olhou para trás e a gente foi então lembrando de tudo aquilo que a gente já viveu, de momentos que marcaram a nossa vida, de coisas que
passaram, a gente pôde ver fotos antigas de como a gente mudou. Isso é dádiva de Deus. A gente pôde ver os frutos do relacionamento. Júlia e Mariana foram inseridas por Deus na nossa vida e a gente tem tentado ter tempo para elas, estar disponível, viver. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas correm demais e não aproveitam o seu relacionamento conjugal, nem o seu relacionamento com seus filhos. Apesar da gente ter o entendimento de que a família é uma criação de Deus, de que a família é uma bênção de Deus, a gente investe pouco na nossa família. Às vezes a gente acha que investir na família é apenas correr atrás do sustento. Isso é importante e necessário, mas o sustento não é tudo. A gente pode dar para a nossa família o conforto maior desse mundo, mas se a gente não estiver construindo com elas, isso vai ser perda de tempo. Então, o tempo é um presente precioso. Nesse momento de isolamento, a convivência familiar tem sido maior. E eu olho as fotos, por exemplo, de Mariana antes do isolamento e agora, e eu vejo como ela cresceu. Como ela está falando mais, está falando melhor, está se expressando mais, está participando mais, está fazendo coisas que não fazia. Ela está crescendo, assim também como Julie. Julie tem me ajudado muito dentro de casa. Julie tem sido uma companhia maravilhosa. É bom ver o crescimento dela, o humor dela para a vida, a vontade dela de viver. É maravilhoso perceber como é bom dividir o tempo com alguém que a gente ama. E acordar e olhar para minha esposa, isso é uma das maiores bênçãos que Deus me deu. Porque a gente, naquele dia, vai tentar construir mais uma vez. Vai tentar fazer valer a vontade de Deus mais uma vez para a nossa vida, para nosso casamento, para a vida da nossa família. E isso tudo é feito dentro da perspectiva do tempo. Então nós cremos que Deus é o Criador, que Deus fez o tempo e nos inseriu dentro do tempo. Nós entendemos que o pecado perverteu a nossa relação com o tempo e é necessário para aqueles que nasceram de novo reaprender a viver segundo as Escrituras, tendo uma correta perspectiva do tempo e relação com ele. Nós nos lembramos que o tempo é um crédito diário. Todos os dias Deus nos dá e temos que investir bem com o tempo que Deus nos dá. A gente sabe que todo mundo está no mesmo barco nesse sentido e que nós andamos todos os dias com a perspectiva da eternidade. Que um dia ou ele há de nos chamar ou ele há de voltar para nos buscar para ele. Nós lembramos que tempo é vida e que a vida deve ser vivida em plenitude, porque ela é um presente precioso de Deus. E que, como a gente gasta o nosso tempo, vai trazer um diagnóstico do nosso próprio coração. É por isso, irmãos, que a Bíblia ela vai condenar a perda de tempo. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Provérbios, o escritor de Provérbios ele vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso ele é condenado na sua preguiça. A ociosidade, a preguiça é condenável diante de Deus. É perder tempo é condenável diante de Deus, porque o tempo é uma dádiva. Também, Eclesiastes, ali no seu capítulo 12, Salomão vai nos lembrar que nós devemos viver com o Deus da nossa mocidade. Nós devemos construir uma vida digna, aproveitando e remindo o tempo, como Paulo vai nos ensinar, para que não cheguem os dias maus, nos quais talvez diremos:
não temos nele prazer. Olhando para trás, a perda de tempo, como nós buscamos coisas que não têm valor, a gente se arrependa. A Bíblia vai condenar de fato a perda de tempo. E aí a gente chega então no texto proposto para hoje. Efésios capítulo 5, nos versos 15 e 16. E lá, Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. E aí a primeira coisa que eu queria destacar aqui para os irmãos, para a nossa própria reflexão de hoje, é a expressão remindo o tempo. Quero começar por aí. Eu sei que eu costumo usar a NVI, a Nova Versão Internacional, e hoje eu estou usando a Revista Atualizada. Mas isso tem um motivo, tá certo? Essa expressão remir, no grego, ela significa resgatar. Remir significa resgatar. A ideia aí é comprar de volta o que nos pertencia. Remir é comprar de volta o que nos pertencia. A gente perdeu por não administrar o tempo direito. E aí, quando o apóstolo Paulo diz remir o tempo, a ideia é de resgate. É de comprar de volta algo que nos pertencia. Quer dizer, Deus nos dá o tempo e, às vezes, vivendo desleixadamente, sem discernimento, vivendo atrás da satisfação da nossa própria vontade, da construção da nossa perspectiva de sucesso, a gente perde o tempo. Para aquele que nasceu de novo e teve o choque da realidade das Escrituras, para aquele que entendeu que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, para aquele que tem uma nova cosmovisão a partir das Escrituras, então o apóstolo Paulo diz, olha, nós temos que mudar de vida, nós temos que aprender a ter discernimento, nós temos que remir o tempo, resgatar, comprar de volta o que foi perdido, viver de uma forma diferente. A gente tem que comprar de volta o que roubaram de nós. Porque tem muita coisa que rouba de nós o nosso tempo, né? E roubar de nós, entenda, a gente dá de mão beijada na maioria das vezes. Mas a ideia é comprar de volta algo que era nosso, que foi roubado. O que é que rouba o nosso tempo? A gente podia dizer as mídias sociais. Quanto tempo você gasta aí nas mídias sociais? Na internet? Quanto tempo você gasta na internet? No entretenimento? Quanto você gasta tempo com Netflix ou coisa do tipo? Tem gente que não gosta de nada disso. Mas quanto tempo você passa assistindo futebol? Quanto tempo você passa fazendo coisas secundárias? Eu não sei. Cada um tem uma realidade. Mas o fato é, irmãos, que você provavelmente está perdendo tempo com alguma coisa. Algo tem roubado parte das 24 horas que Deus lhe deu. E a ideia aqui é exatamente essa: comprar de volta algo que nos pertencia, que foi roubado de nós. Porque a gente está rodeado de ladrão de tempo todos os dias. Rodeado de ladrão de tempo todos os dias. E muitas vezes os ladrões, eles apresentam demandas que são importantes, mas que não são prioritárias. É por isso que a gente tem que ter discernimento, porque talvez sua esposa, seu marido, seus filhos, sua igreja, seu chefe, tragam demandas para vocês que sejam, aos olhos humanos, justas, mas que roubem o tempo daquilo que é prioridade. E aí, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos lembra é que nós que pertencemos a Cristo, nós que nascemos de novo, temos que ter o discernimento da vida de tal tempo que a vida seja vivida dentro dessa perspectiva de comprar de volta aquilo que foi roubado. Ou seja,
ganhar tempo, viver o tempo proposto por Deus dentro das prioridades estabelecidas por Ele. É por isso, então, irmãos, que a gente pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, se eu tenho que remir o tempo, se eu tenho que prestar atenção nos ladrões de tempo, a vida ela deve ser vivida não com passividade, mas com discernimento. Eu tenho que ter atenção à minha própria vida, atenção às minhas próprias escolhas, atenção aos meus próprios compromissos, atenção às minhas próprias responsabilidades, atenção naquilo que eu gasto o meu tempo. A gente não pode viver, como diz a música, deixando a vida nos levar. Todos os dias a gente acorda com um discernimento da importância do tempo e a gente vai vivendo como Deus quer. E se porventura a gente tem o tempo perdido em algo e a gente nota, a gente já compra de volta e segue a vida. Compra de volta e segue a vida. A gente tem que prestar atenção na nossa própria vida e na vida da nossa família. No que é que eu estou gastando tempo? No que é que a minha esposa está gastando tempo? No que é que nós estamos gastando tempo como casal? No que é que minhas filhas estão gastando tempo? No que é que nós estamos gastando tempo como família? Nós temos que ter esse discernimento. Bem, irmãos, lá em casa a gente está tendo uma experiência bacana. Depois do isolamento, a dinâmica da vida ela teve que ser adaptada. Se foi para mim, provavelmente para você também. Tanto para mim, tanto para a Gabi, como para nós dois, como para as meninas, né? Muita coisa mudou e a gente teve que adaptar. Em casa há muitas facilidades, principalmente para as crianças. Então, às vezes, as crianças querem assistir televisão e às vezes elas querem ficar mais tempo do que o necessário ou do que o permitido. Para a gente administrar isso melhor, tendo outras opções, a gente tem tentado investir em jogos, desenho, atividades, que a gente também participa porque a gente é cobrado por isso. Então, uma das formas de limitar o uso da televisão lá de casa foi investir tempo em outras atividades. E às vezes eu ou Gabi, a gente abre um livro para ler para as meninas. Às vezes a gente vai brincar com elas. Às vezes a gente senta com elas para jogar um jogo de acordo com a idade de cada uma. Às vezes a gente vai brincar de outra coisa, vai meramente dar uma volta. O fato é que prestando atenção nelas, tentando encaminhá-las para que elas não percam o tempo, tentando ajustar a nossa família, a gente vai adaptando as situações e a gente vai participando das coisas. A gente tem que prestar atenção à própria vida, como a gente aprendeu um pouco domingo passado, prestar atenção no relacionamento da gente com o cônjuge, prestar atenção com a vida familiar. E também a gente tem que ter consciência e coragem para evitar desperdício. Consciência por quê? Porque se eu presto atenção, eu estou tendo consciência daquilo que eu invisto ou perco tempo. E coragem por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que abandonar, deixar de lado coisas que a gente gosta de fazer, mas que são perda de tempo. Coisas que o nosso coração ele deseja, mas que só nos fazem perder tempo. E a gente tem que ter o discernimento e a coragem para fazer as escolhas corretas, para abandonar hábitos que talvez sejam socialmente aceitos, mas que biblicamente são comprovados como perda de tempo. Como perda de tempo. E aí você vai ter que discernir na sua vida o que é isso. A Bíblia ela dá um princípio. A aplicação do princípio a gente pode contextualizar. Porque talvez os problemas que eu tenho,
administrando a minha vida e meu tempo sejam diferentes dos problemas que você tem. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, além do remir o tempo, é viver prudentemente. Veja só, verso 15 de novo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Vede prudentemente como andais. A ideia aí é a prudência como uma condição de vida. Aquele que é prudente não perde tempo. Aquele que é imprudente perde tempo. Então, a prudência ela está ligada à nossa identidade. Eu não vou trabalhar o conceito da identidade porque eu já falei nos domingos anteriores. Mas a prudência ela está ligada à nossa identidade. Se eu nasci de novo, se eu sou um filho de Deus, se eu sei as consequências e responsabilidades disso, a minha vida é uma vida de prudência remindo o tempo. Imprudência é a identidade de quem não teme a Deus. De quem não teme a Deus. E isso aí é interessante porque vai haver o contraste. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Há um contraste entre os tolos e os sábios. Como a gente vê no livro de Provérbios. O livro de Provérbios constantemente ele levanta esse contraste. O sábio não é aquele que tem sabedoria inerente, mas é aquele que teme a Deus, que descobriu em Deus a sua razão e propósito de vida, que se curva diante da vontade de Deus, que reconhece a sua grandeza e, sabendo quem Deus é, vive conforme a sua vontade. Sábio é aquele que teme a Deus e se aparta do mal. O sábio vive de forma prudente, diligente, remindo o tempo. O tolo, em contrapartida, em Provérbios é dito que ele é aquele que não teme a Deus, que não leva em consideração a sua vontade. Há um contraste claro entre o sábio e o tolo no livro de Provérbios e também das consequências da vida do sábio e da vida do tolo. Aqui a ideia é parecida. Vede prudentemente como vocês andam, é prudência aqui como uma condição de vida. Quer dizer que a prudência está ligada à nossa identidade. Os que amam a Deus e temem o seu nome são sábios, segundo as Escrituras, porque reconhecem quem Deus é e vivem como Ele quer. Se já não vivem como querem para si próprios, então a prudência é uma condição de vida. Está ligada a quem nós somos. Quem nós somos nos leva a vivermos prudentemente, remindo o tempo. E aí há o contraste. Quem vive assim é considerado sábio, quem não vive assim é considerado um tolo. Aqui, prudentemente, tem outros sinônimos. Prudentemente, diligentemente, precisamente. Quando a gente vai pegar a ideia da palavra, ela pode ser aplicada dentro dessas três perspectivas. Prudência, diligência e precisão, precisamente. Quando a gente vê essa palavra na ideia de diligência, a ideia aqui é fazer as coisas com concentração. Eu faço as coisas concentrado, sabendo o que eu estou fazendo. Quando a ideia é precisamente, a ideia é que eu estou fazendo as coisas com a precisão necessária, na medida certa, do jeito certo. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Aqueles que pertencem a Deus, aqueles que nasceram de novo, não podem desperdiçar a sua vida. Se nasceu de novo, a sua relação com o tempo é diferente. Se nasceu de novo, a forma como se achegam diante de Deus é diferente. Se nasceu de novo, a forma como constroem a sua rotina diária é diferente. Se nasceu de novo, a forma como fazem suas escolhas
é diferente. Seja a nível pessoal, com Deus, seja a nível familiar, seja o relacionamento familiar com Deus, seja a nível de trabalho, seja a nível de igreja. Vocês estão entendendo? Então, como eu lido com o tempo está intimamente ligado à identidade que eu tenho com Cristo, ao novo nascimento. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto, caminhando por ele, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A gente pode então aqui fazer uma aplicação, e essa é a terceira coisa que eu gostaria de refletir com vocês nesse texto, é o sentido bíblico de aproveitar a vida. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Porque a nossa identidade com Deus nos leva a ter deleite na sua vontade. A nossa identidade com Deus nos leva ao caminho da sabedoria. Como é então que a gente aproveita a vida? Como é que a gente aproveita a vida? Eu, quando era adolescente, a minha família lá no Ceará não entendia muito a minha conversão. O pessoal lá tinha outra religião, era muito devoto, né, na sua própria religião. Então, quando eu me converti, houve um certo estranhamento lá. E muitas vezes eu passei por situações estranhas, né? A família me incentivando a fazer coisas que para eles eram boas, que eu deveria me apegar àquilo e viver aquilo, mas que eu via que eram condenáveis segundo a vontade de Deus e que, por mais que trouxessem prazer, elas eram, né, descartáveis, dispensáveis para aquele que devia andar uma vida segundo a vontade de Deus. Então, por exemplo, tem muita gente que vai encontrar o sentido da vida e aproveitar a vida em festas, em vícios e coisas do tipo. Quando a gente lê esse texto, a gente se questiona qual o sentido bíblico de aproveitar a vida. É porque hoje a gente vive numa época dos extremos. É mulher que vive com o marido, ou se dá para a família, ou se dá para os filhos, ela não está aproveitando a vida dela. Tem que ser independente completamente. Uau! Né? O homem que está no lar, que conduz sua família, que é fiel à sua esposa, que dedica tempo aos seus filhos, ele também é... O que é, então, que significa aproveitar a vida segundo o Evangelho? Às vezes eu vejo, né, os irmãos da igreja aproveitando a vida de uma forma diferente. A gente pode aproveitar a vida no sentido de tirar férias, ir à praia, ter hobbies, coisas do tipo. Claro, faz parte da dádiva que Deus nos dá. Mas a Bíblia vai dizer que quem aproveita a sua vida segundo a perspectiva desse mundo a perderá. Quem aproveita a vida segundo a perspectiva de Deus a ganhará. Então, também é consequência da nossa identidade a forma como a gente aproveita a vida. Eu podia estar fazendo outras coisas que são comuns aos olhos do mundo para um homem da minha idade aproveitar a vida. Mas eu prefiro, né, estar mais em casa, construir a vida com a minha esposa, participar da vida das minhas filhas. Isso às vezes é contra a cultura, mas a gente vive segundo a nossa própria identidade. A minha identidade, ela está ligada a Cristo, ao novo nascimento, e não à minha própria vontade, a correspondência das minhas paixões ou da minha própria concupiscência. Por isso que aproveitar a vida é uma questão de perspectiva. Por isso que quando a gente começa a conversar com alguém que não teme a Deus, ele olha para nós muitas vezes com um ar debochado,
com desprezo. Crente não pode isso, crente não faz aquilo, crente não sei o quê. E a gente fica pensando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente fica pensando, a minha realização está em Deus e não em determinadas coisas. A gente fica pensando que as coisas que são valorizadas secularmente, em algumas questões, elas são dispensáveis para nós. Porque a nossa realização, o aproveitamento da vida está, em outra perspectiva. E a Bíblia vai deixar claro que aproveitar a vida sem Deus é uma ilusão. Você lembra da parábola do filho pródigo? O camarada queria viver a vida, precisava de dinheiro para viver a vida como ele queria, não segundo a perspectiva de seu pai. E aí ele vai pedir a sua herança antes da morte do pai, o pai dá, o camarada vai morar distante, aproveitar a vida. E a Bíblia diz que ele faz o que quer, faz e acontece, até que o dinheiro acaba. E aí leva ele a uma situação complicada onde ele faz reflexões sobre a importância da vida. Também. Também. A Bíblia vai dizer que só há aproveitamento da vida dentro da perspectiva de fazer a vontade de Deus. Lembra-te, ó jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias nos quais dirá não tenho neles prazer. O jovem encontra prazer em tantas coisas, mas a vida vai passando, vai trazendo as lapadas, aí às vezes o camarada chega na velhice, olha para trás e diz assim, não tenho prazer nessa vida, desperdicei, porque eu estava sem. Os amores desse mundo, eles desprezam aquilo que é importante aos olhos de Deus. Então a gente aprende também nesse texto o sentido, a gente pode pensar nisso, o sentido bíblico de aproveitar a vida. A minha esposa se importando com o lar, minha esposa se importando com o seu papel de esposa, minha esposa se importando com o seu papel de mãe. Segundo as Escrituras, isso é aproveitar a vida. E é uma contracultura, Talvez Gabi fosse chamada de Amélia por aí, segundo a perspectiva secular. Gabi não foca na busca do sucesso pelo sucesso. Ela quer ser uma boa profissional, ela se esforça para isso, ela quer glorificar a Deus na sua profissão. Mas ela entende, segundo as Escrituras, que aproveitar a vida também é ser uma boa esposa, uma mulher virtuosa, uma boa mãe, também é construir o seu lar sobre a rocha. Então a gente entende nesse texto o que é remir o tempo, o que é andar de forma prudente, o sentido bíblico de aproveitar a vida. E por último, a ideia do texto é a de que o tempo vai naturalmente se esvaindo. Por isso que a gente tem que ter o controle do tempo. Você já tentou segurar água pelas mãos, areia pelas mãos? É um negócio muito complicado, se a gente abre um pouquinho que seja, vai se esvaindo pelas mãos, vai se perdendo. O tempo é mais ou menos isso. Se a gente não aproveita o tempo, se a gente não tem controle do tempo que Deus nos dá, e o controle aqui é viver remindo o tempo de forma prudente, aproveitando a vida segundo a perspectiva de Deus, a gente vai perder tempo. A gente não vai viver a vontade de Deus. A gente vai viver uma vida tola sem Deus. Talvez a gente seja ovacionado pelo mundo, mas de fato, a gente vai perder a vida, porque a gente não viveu conforme a vontade de Deus. E a gente vive numa época em que o mundo tenta nos doutrinar a viver de forma independente, autônoma sem Deus. A gente está sendo bombardeado todos os dias de que viver uma vida com Deus, uma vida cristã, é algo retrógrado,
é algo do passado, que nos prende, que nos escraviza a grilhões. A gente está sendo todos os dias bombardeado com essas ideias. Entretanto, irmãos, a Bíblia ela vai nos ensinar a viver dessa forma, porque os dias são maus. Maus em todos os sentidos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para o tempo que Ele nos dá? Você se pergunta sobre isso? Qual é a vontade de Deus para você sobre as prioridades? Como está o seu relacionamento com Deus? E aí, domingo que vem, a gente vai encaixar isso dentro da perspectiva familiar. A gente vai fazer aplicações para a família. E a gente segue aí o texto e a gente vai se lembrar de outros textos também. Que Deus te abençoe. Bom dia para você. Até logo mais às 19 horas, se Deus nos permitir.